Olá, Jaqueline por aqui para mais um passo na nossa jornada de Descobrindo Atos, onde a gente não só lê, a gente conversa para que você possa entender mais da palavra de Deus, vivê-la e ver aquilo que Deus fez desde Atos até hoje e ainda pode fazer. Essa semana, Atos capítulo 2. Abra sua Bíblia e acompanhe. Na minha Bíblia diz a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E já para explicar um pouquinho, Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, ou seja, 50 dias depois que Jesus ressuscitou. Era uma festa que vinham judeus de várias regiões, muitos que não falavam bem o idioma, pessoas que se converteram ao judaísmo. Então estavam ali para uma festa, é como se hoje você estivesse em outro país celebrando uma festa, tá? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aí essas línguas eram línguas que as pessoas entendiam, línguas de outros países, ok? Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Exatamente ao contrário da história da Torre de Babel, que está lá em Gênesis 11, se você tiver curiosidade. Lá, Deus colocou diferentes línguas para que eles parassem de se comunicar. E aqui, Deus derramou o Espírito Santo para que esses que não falavam bem o idioma pudessem entender aquilo. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Eles não tinham os meios tecnológicos de hoje para saber o que estava acontecendo em Jerusalém. E naquele momento eles puderam ouvir no seu próprio idioma, na língua do coração, aquilo que havia acontecido, que Jesus havia ressuscitado. Eles conseguiram saber de tudo, os milagres, e na sua própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros o que isso significa. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinhos demais. Isso acontece até hoje. Em alguns moveres do Espírito Santo, as pessoas não vão entender. E tá tudo bem. Então Pedro levantou-se com os 11. Ele não estava sozinho, ele levantou com um grupo. Eles juntos foram ali explicar o que estava acontecendo. E em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram.
pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços de morte, porque era impossível que a morte o restivesse. Ou seja, ele está aqui falando, Jesus não morreu por um erro do plano. Jesus não morreu porque vocês conseguiram. Fazia parte. Era plano de Deus o sacrifício de Jesus, mas a morte não pôde contê-lo. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherá de alegria na tua presença. E aí Pedro continua, irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas de fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou a vocês agora o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os meus pés. Portanto, e aí Pedro vai continuar, que todo Israel fique certo disso, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, o que faremos? E Pedro, bem direto, ele não vem aqui passar a mão na cabeça. Ele diz, arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Ou seja, é para mim, é para você hoje, tantos anos depois. Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A pregação de Pedro foi muito mais longa que isso. Aqui a gente tem um resumo, por isso que tem muitas outras palavras, mas a gente pode entender aqui um pouquinho do que foi a pregação dele. E ele continua, a história continua. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ou seja, a koinonia, eles juntos, aí que a gente começa a formar a igreja. Não a igreja como a gente conhece hoje, de um prédio, mas essa união de pessoas. E o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa. Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo empatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos 2 é lindo. A gente vê a vinda do Espírito Santo. E mesmo com o Espírito Santo, a gente vê que eles continuam juntos, unidos em oração. Perceba como oração é algo que continua na história. O vídeo termina aqui, mas a descoberta não. Leia novamente esse capítulo ao longo da semana. Medite na palavra, para que ela possa habitar no seu coração. Para que você possa entender aquilo que Deus deixou para você.
Na descrição do vídeo a gente vai deixar um devocional para que você possa pensar um pouquinho mais. Deixe sua dúvida, o seu comentário e até a próxima!